Por lei, estados e municípios, Cadu, têm obrigação de garantir acesso à educação infantil. Agora, conseguir vagas em creches e pré-escolas da rede pública nem sempre é possível. Isso viola o direito à educação. Luiz Felipe tem 8 meses e está na creche desde os 4. A mãe se considera sortuda porque entrou numa lista e conseguiu a vaga. Eu participei do processo seletivo do GDF, fiz a inscrição pelo 56 e lá é sistema de pontos, né? E aí nós fomos contemplados, eles nos ligaram para ir na regional de ensino fazer a matrícula e validar aqui na creche. Em boa parte do país, a demanda é muito maior que o número de vagas disponíveis na rede pública. Além disso, outros fatores, como a distância entre a residência e as escolas com vagas, dificultam o acesso. Iniciar a vida escolar em local adequado e seguro é importante para o desenvolvimento da criança. A baixa qualidade de ensino ou a falta de vaga viola o direito à educação. Nesta creche, em Brasília, as crianças entram com 4 meses e saem com 5 anos de idade. Os profissionais fazem 3 horas de coordenação para que atenda essas crianças. Então é muito importante. A gente vê assim, um desenvolvimento maravilhoso deles. O meu horário em sala de aula é de 7h30 ao meio-dia e 30, né? E a gente tem uma rotina a cumprir e a gente desenvolve um vínculo, né? Um afeto e muito amor por eles. E para falar mais sobre esse assunto, conversamos agora aqui nos estúdios da TV Justiça com o advogado Einstein Lincoln Taquari. Antes de mais nada, muito obrigado pela presença conosco aqui nos estúdios da TV Justiça, doutor. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço, Cadu, Rafaela. Doutor, o direito à educação em si já é, todos sabemos, um direito constitucional. Mas os direitos da criança, acesso ao garantido a berçário, à creche, os nossos diplomas legais, eles estabelecem o que exatamente? Eles estabelecem justamente o que você falou, Cadu. Já começamos pela nossa legislação maior. A Constituição Federal, ela prevê a obrigatoriedade do Estado e do Distrito Federal cuidar do ensino fundamental a partir dos 6 anos de idade. E os municípios, eles ficam com a obrigatoriedade desse cuidado, desse primeiro, né, contato da criança com a educação, que é de 0 a 5 anos de idade. E cabe aos estados e municípios definirem regras próprias para a definição de número de vagas, distribuição, acesso prioritário? Isso já tem definido dentro das regras de cada um. O que não pode acontecer e que acontece muito, lamentavelmente, é a falta de vagas. Tá? E isso, quando ocorre, cabe àquele pai, àquela mãe prejudicado de procurar o Poder Judiciário para sanar essas faltas. É mais uma política pública que, na verdade, está na Constituição, está nas leis infraconstitucionais, mas o cumprimento delas fica muito a desejar. Eu já cansei de usar um exemplo, uma citação específica, que é aquele axioma colocado por Richelieu, ou seja, não se fiscalizar o cumprimento de uma determinada lei é autorizar que não se cumpra exatamente aquilo que se queria com determinada lei. Nesse caso especificamente, é o que acontece, ou pelo menos alguma eficácia em se pedir esse direito especificamente para as crianças? Olha, há uma eficácia sim, mas o que acontece, infelizmente, é isso, né? Falta essa fiscalização, ela só chega quando, eu costumo dizer isso, o maior fiscal hoje desse país é a mídia. Ela é que exerce esse papel, ela é que está desenvolvendo as instituições, as sociedades civis, infelizmente, se recuaram e acaba acontecendo o que a gente está vendo, né? Essa situação desagradável. E essas creches, esse cuidado com essa criança é de interesse de toda a sociedade e não necessita necessariamente que a mãe esteja trabalhando, que a mãe e o pai estejam trabalhando. Próxima pergunta, né? Quem tem direito a essas vagas, a partir de que idade? O pai precisa estar empregado, tem que comprovar, você já adiantou que não, né? Não, e nem faria sentido. Você já imaginou? Eu tenho um filho pequeno, preciso procurar emprego, com que eu vou deixar a criança para poder procurar meu emprego? É incoerente se for fazer esse tipo de exigência. Eu costumo dizer o seguinte, é direito da criança e obrigação do Estado e da família suprir as necessidades dela.
Falamos a respeito do judiciário. Há instâncias administrativas, o que pode ser feito quando os pais não conseguem essa vaga? Olha, os pais podem recorrer, sim, administrativamente, dentro da estrutura das prefeituras, dos municípios, dos estados, aqui mesmo dentro do Distrito Federal, e vai ouvir aquelas respostas lamentáveis, corriqueiras, que a gente acaba ouvindo. Olha, não tem vaga, vamos colocar em outro canto, vamos ver, porque a criança tem que estar, em primeiro lugar, próximo de onde ela está morando, de onde os pais estão trabalhando. Não tem sentido, né? Um pai que está lá em Taguatinga deixar uma criança aqui no plano piloto ou vice-versa. Então tem que fazer toda essa adequação. Quando isso não se consegue, não se ajusta, e a administração faz pouco caso, não é? Tem que se buscar o Poder Judiciário para suprir, como acontece com a questão de saúde hoje. A judicialização da saúde tornou-se uma coisa muito grande. Eu acho que temos que começar a judicializar a educação. Infelizmente, né? Tem que procurar o judiciário para conseguir um acesso que está na Constituição Federal. Mas, para finalizar, Defensoria Pública é um instrumento adequado? Perfeito, Rafael. Porque geralmente são pessoas mais humildes, né? Que não têm condições financeiras. Perfeitamente. A Defensoria Pública, ela presta, sim, esse trabalho com eficiência, ela vai, os defensores se dedicam, aqueles estagiários, voluntários que estão lá também se dedicam muito a esse trabalho. Doutor Einstein, muito obrigada pela entrevista. Boa tarde. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês o convite.